E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu tô aqui de cara amassada, acabei de acordar. Bom, não que eu acabei de acordar, mas acordei há pouco. E, cara, eu gosto muito das coisas bem verdadeiras, bem reais. Obviamente, eu faço produções para fotos no Instagram, preparo, pose e penso no look, enfim, faz parte também. Mas eu gosto das coisas bem reais. Tanto que as minhas conversas, eu faço questão em ser algo super descontraído, com erros, eu gosto disso. A vida ela já está muito produzida e às vezes falta um pouco de naturalidade. Então eu gosto dessa minha produção aqui na cabine do Pirata ou em qualquer outra forma. Eu gosto de deixar as coisas bem bastidores assim. Eu acredito que isso aproxima, mostra uma fragilidade, mostra uma força, mostra o que quiser. Eu gosto. E eu acabei de ter um insight. Eu vou compartilhar uma intimidade minha e algo meu, tá? Para que vocês, aqueles que querem, né, aqueles que gostam disso, inventem as suas próprias. Eu tô há 13 anos, né, escrevendo sobre abstinência e dependência química e hoje, de um tempo para cá, um ano mais ou menos, eu acordo, aí tomo um café, aí olho o tempo, como tá. De repente vem assim uma explosão de ideia. E em alguns momentos eu consigo, né, pegar essa ideia, deixar ela guardada numa área que eu consigo acessar, processo ela, às vezes eu escrevo, às vezes eu produzo um conteúdo depois, às vezes eu anoto o título e vou explorando o assunto. Eu tenho inclusive 2 títulos anotados de coisas que eu quero produzir em conteúdo depois. Como eu sempre falo, eu não faço roteiro, deixo fluir. E eu tive um agora muito legal, cara, que é uma das coisas que eu falo bastante aqui. E ela é de suma importância e eu quero compartilhar com vocês desde agora, na tentativa de mostrar como existem algumas importâncias que realmente fazem a diferença, tá? Mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E faz tempo que eu não faço o quadro do Save Lunes. Eu tenho o Fuck Friday, né? Que é um pouco mais agitado para as pessoas na sexta-feira de repente não usarem, não recaírem. E a ideia da segunda-feira, né? O Save Lunes, para que haja uma esperança, uma retomada ou um começo nessas nossas padronizações de segunda ser o dia que começa, e sexta-feira ser o dia que pode curtir e relaxar. Então, Save Lunes para nossa esperança. E, cara, o título, eu até escrevi aqui, ó. Somente a vivência representa o ser realmente, tá? E olha que interessante. Ontem eu tava subindo no Instagram e aí eu vi uma passagem do Denzel Washington falando que para um dos filmes que ele dirigiu, não sei, necessariamente tinha que ser um diretor negro. E ele falou negro, por isso que eu estou dizendo o nome negro, porque eu venho aprendendo as palavras corretas, né? Então eu acredito que negro seja a palavra correta a ser dita. E ele explicou, eu achei incrível. Ele falou, né, que o diretor tal fez a lista de Schindler porque ele era judeu. Aí o diretor Y fez Os Bons Camaradas porque ele era italiano. E ele, Denzel Washington, fez o filme Z, que era sobre negros, porque ele era negro. Aí a pessoa perguntou, mas não poderia ser um outro diretor? Ele disse, sim, poderia. Mas o problema é a cultura, porque... E aí ele fez uma relação que é muito interessante. Eu peço licença com muito respeito, porque eu não sou negro. Eu estou usando o que eu assisti dele. Isso daí tá na internet, deve ser fácil achar. E ele disse, somente um negro conhece as culturas da realidade em ser negro, a cultura, né? E aí ele usou uma relação de somente o negro sabe o que é pegar de manhã um pente quente e passar no cabelo. E aí quando ele falou isso, tinham vários outros participantes ali também na cultura negra,
E aí ele fez, inclusive, uma simulação. Ele falou, só a gente sabe o que que é aquele pente quente passando no cabelo e fazendo tss. E aí todos riram. E aí ele mostrou, de uma forma muito sagaz, ele falou que tá vendo? Para nós, somente o tss do pente quente no cabelo já mostra como é algo cultural. E eu achei isso riquíssimo. Eu, inclusive, me emocionei. Eu tô comovido ainda hoje, porque é uma das coisas que eu falo sobre a diferença que eu aprendi, inclusive, quando eu ingressei no grupo de 12 Passos, sobre somente um adicto entender um adicto. E, de novo, eu não estou desqualificando todos os profissionais e as pessoas que são cúmplices, solícitas, compassivas, recíprocas, né, na intenção em tentar ajudar processos de cura, de melhorias, recuperações e tratamentos e esperanças no aspecto da adicção. Profissionais de todas as ordens, naturezas e qualidades. Mas somente um adicto sabe. E por isso a vivência representa muito mais do que propriamente a teoria, ou até uma prática, metodologias, didáticas, dinâmicas, etc. Conhecimentos de todas as possibilidades. Não desqualifica, mas sempre faltará a cultura, tá? E isso é muito legal. E também existe um parênteses, só para a gente deixar aqui uma coisa muito importante também esclarecida. Não é somente o adicto que tem como contribuir, porque o adicto sem instrução, ele vive somente a identificação, a empatia talvez, da dor. Porque é importante dentro da adicção viver a recuperação, a solução, a esperança, né? Então não é porque, porra, eu sou um ex-dependente, um ex-drogado, um ex-alcoólatra, um adicto, que não fiz nenhum processo de recuperação, nenhuma abstinência continuada, que eu tenha então mais poder do que um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, um conselheiro, um acompanhante, um coach ou qualquer outra coisa específica no caso da adicção. Porque se eu não tiver ali conhecimentos, instruções, sugestões, orientações, sabe, coisas que possam contribuir, serão então dois adictos num cenário imaginativo patinando. Então é importante juntar tudo isso. E aí eu fui lembrando, né? Inclusive, olha que interessante o que eu percebi, e é isso que eu quero trazer para vocês. O meu trabalho, ele é em cima de álcool e droga, que é o que eu vivi, tá? Então, fazendo uma associação, quando eu falo de álcool e droga, eu falo do tss, do pente quente, e rapidamente, quem tem problema com álcool e droga vai se identificar. Dentro disso, assim como eu entendi o que o Denzel Washington disse, eu não vivi, mas eu consigo entender. E é muito o que acontece dentro dessa relação toda que eu tô passando. Então, quando alguma pessoa tem problema com outros tipos de vícios, né? Jogos, pornografia, compras, comida, enfim, qualquer outra natureza de característica compulsiva, obsessiva, egocêntrica, adicta, eu consigo entender. E aí entra no aspecto das origens serem as mesmas, com manifestações diferentes, a adicção ser uma doença migratória, então é mais fácil existir identificação e eu consigo contribuir, sim, em cima das mecânicas semelhantes da adicção, mas eu não vivi. Por isso que eu sempre falo, cara, eu não sei o que é vício em jogo vivido, mas eu entendo as origens dos vícios, posso contribuir, até porque o meu trabalho, ele é muito mais no entendimento e compreensão do sentimento, através das clarezas de raciocínio, para melhores comportamentos. Existe a abstração do vício, remoção do vício, redução do vício? Sim, mas o principal é a sustentação. E a sustentação, ela não é feita em um mês, 6 meses,
Um ano. Um ano a gente pode começar a entender que foi dado um primeiro momento de abstinência continuada. Até um ano é tudo embrionário. Não se iludam achando que um ano é muito tempo. É uma conquista, merece palmas, deve ser feito comemoração. Muita coisa melhorou? Com certeza, mas é só o começo, tá? Por isso o perigo dos lapsos, das recaídas, da volta ao uso, porque você sempre interrompe. Lapso, recaída, volta ao uso, porque não houve ainda tanta compreensão do sentimento, não houve ainda tantos entendimentos do raciocínio, não houve ainda tantos comportamentos melhor adaptados, tá? Faz parte do processo, não é certo e errado. Mas eu achei muito rico isso. Eu sempre falo a minha relação, né? Somente uma mãe que teve filho ou filha sabe o que é ser mãe, tá? O médico que faz o cuidado da gestação e do parto pode saber mais do que a mãe, mas sentir o que é o leite crescendo em você, os seus órgãos sendo amassados, o coração do neném, da neném batendo junto ao seu, aquela simbiose, né, entre os dois sendo um, o parto em si, seja ele natural, normal, cesárea, não interessa, somente a mãe sabe. E há somente uma identificação entre outras mães. O médico que sabe mais, ele nunca vai saber o que é. Ele pode entender, ele orienta, ele contribui. A mãe precisa dele, se assim for, tá? Mas saber, sentir, somente ela. Por isso que só quem vive o vício sabe o que é. E é essa a diferença, essa é a riqueza. Mas nada disso classifica como algo melhor ou pior, bom ou ruim. São complementares. A vida é feita de necessidade complementar, não é antagônica, tá? E ter esse discernimento faz com que a gente consiga, então, melhorar toda uma situação, sabe? Complementando com todas as questões, mas entendendo qual que é a sua realidade cultural da sua comunidade. Por isso é tão difícil o mistério do vício, o mistério da recuperação. Porque dentro de todas as realidades que existem, ainda chega no indivíduo. E o indivíduo tem a sua singularidade. Então precisamos sempre entender como a pessoa consegue lidar em cima daquilo. E o aspecto cultural faz toda a diferença. Por isso a importância dos grupos de 12 passos, que ali você vai estar com pessoas que vivem a mesma realidade. Por isso que se de repente você tem problema com jogos, pornografia, compras, é interessante compartilhar com pessoas que passaram por isso. Obviamente, eu tô aqui, eu converso, eu entendo, tenho traços, eu tive momentos, mas não é o meu ponto principal. Assim como eu falo, cigarro, jogos, qualquer outra coisa, faz parte, mas o ponto é álcool e droga. E isso é muito legal, isso é muito rico, porque eu consigo ter também mais clareza assertiva, consigo também acolher e orientar e encaminhar, né, para qualquer outra questão, assim como eu sempre falo. Muitas pessoas que não usam álcool e drogas, que não tiveram de repente um problema determinante de vício, se identificam com as nossas conversas, porque elas são sobre o sentimento, sobre a existência, o fenômeno do ser e da vida, sabe? Mas é importante entender as culturas pra gente fechar. Eu tenho o corpo inteiro fechado de tatuagem. Hoje todo mundo tem tatuagem. Cara, existe uma realidade no bodysuit, quando você fecha o corpo, que eu até então não tinha vivido. E é uma coisa muito estranha, porque você encontra pessoas que estão num processo de bodysuit, como eu tô, e você encontra a galera, fica todo mundo. Ah, é, que legal, você tem o corpo fechado, deixa eu ver. Plu, tira a camiseta, baixa. Fala, caralho, os caras tão. Porra, mano, que você tá pelado aí, velho, de cueca, mano?
e enrola a cueca assim pra mostrar a bunda tatuada. Mano, eu olhei aquilo e falei, caralho, que bagulho estranho. E eu tenho 22 anos de tatuagem no corpo. Quer dizer, eu nunca tinha vivido o bodysuit, a comunidade do bodysuit. Agora eu faço parte. Então, assim, 22 anos de tatuagem, eu não tinha vivido esse grauzinho. Então é sempre a vivência, sabe? E isso é muito rico, cara. Isso é importante, tem que entender. Porque também. É que muitas coisas estão vindo na minha cabeça, mas eu já vou encerrar para a gente manter o foco na importância do entendimento sobre a cultura, a necessidade de viver, seja lá o que for, para então que haja entendimentos e compreensões melhores do que você é e do que você de repente pode vir a ser. Porque o grande ponto é esse, até cruzando, né? Nós vivemos hoje uma vida expositiva, aspas, com todas as questões do mundo digital. E muitas vezes as pessoas não viveram aquilo, elas não são aquilo. E isso as desqualifica como tal. Eu não estou dizendo sobre ser certo ou errado, mas até onde está a veracidade da pessoa naquilo que ela viveu e é. É importante viver, cara. É importante viver, sabe? É importante viver. Eu não tenho como saber alguma coisa se eu não vivi. Eu posso entender, posso teorizar, eu posso ter até mais conhecimentos. Agora eu não vivi. Ah, para correr uma maratona você tem que fazer a preparação X, Y, você tem que se alimentar, tal, não sei o quê. Aí você vai fazer uma extensão de corrida. Beleza, velho. Eu nunca corri 10 km. Eu não sei a resposta que vai ter no organismo. Eu tenho a teoria. E a resposta? E como é que faz para lidar com aquilo? Então é isso, cara. São entendimentos para ampliar uma conversa aí de esperança. Tudo é possível, sabe? Começa hoje então, mano. Tentar viver alguma coisa. Começa a viver a recuperação. Cara, como que é ficar limpo? Como que é lidar com todas as dificuldades? Como que é ter fissura, lidar com a fissura? Como que é pedir ajuda? Como que é orar mesmo no desespero? Como que é começar a ter alegria, sentir as coisas, ter um momento de prazer, de felicidade, de conquista? Como que é ficar um ano limpo? Mano, como que é ficar 5 anos limpo? Quanta coisa será que acontece? Cara, eu vou descobrir, sabe? Ah, eu conheço, eu sei, eu entendo. Beleza, você já ficou? Já ficou? Ah, não, mas eu sei tudo, eu entendo tudo, eu sei como é que funciona. Beleza, você já ficou? Você já viveu isso? Você já passou pelo desespero de fazer 5 anos e querer usar e tirar sua vida e não conseguir entender o que está acontecendo? Vai descobrir, vai viver, cara. Você teoriza. Você pode até saber mesmo como é que faz, mas você já ficou. Vamos ficar. Vamos viver. Para falarmos, temos que viver. Viver, cara. Viver. Save Lunes, segunda-feira. Vamos viver. E é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!